Nós vamos abrir a palavra do Senhor que está em Hebreus, capítulo 1. Hebreus, capítulo 1, versos do 1 ao 4. Vamos fazer esta leitura? Mesmo sentados como você está, como vocês estão. Carta aos Hebreus, capítulo 1, versos do 1 até o verso 4. Assim diz a palavra de Deus. Antigamente Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, mas nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e pelo qual também fez o universo. O Filho, que é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela sua palavra poderosa, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo-se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Senhor Deus, ainda em oração, Pai, que o Senhor ilumine nossas mentes, ó Deus, para a compreensão desta palavra. E possamos, ó Deus, extrair deste texto as aplicações, os ensinamentos poderosos, ó Deus, que a Tua palavra tem para nós nesta noite. Fala conosco, Pai, e nos auxilia, ó Deus, neste momento de reflexão. No nome de Jesus te oramos. Amém. Amados irmãos, desde a antiguidade, a humanidade tem procurado ouvir a voz do divino. Esta tem sido uma busca de ouvir a voz de Deus. Filósofos, profetas e sacerdotes tentaram então romper o silêncio dos céus. Por exemplo, Aristóteles, com o seu esforço de poder encontrar a razão das coisas, daquilo que move todas as coisas. Platão vislumbrou ideias eternas, mas inacessíveis. E os estoicos, eles falaram de uma razão cósmica, mas sem rosto, sem identificação, sem uma explicação clara. O autor é os Hebreus, nós não sabemos quem foi, mas inicia então a sua carta aos Hebreus dizendo: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais e pelos profetas, nos dá clara convicção que aqui está uma confissão fundamental da fé bíblica, que Deus então fala. Deus é o Deus que se comunica, é o Deus que se revelou, é o Deus que se revela. O universo, então, irmãos, não é mudo. A história bíblica, ela não é um absurdo. No entanto, o modo como Deus falou antes era fragmentado e provisório. Cada profeta, então, oferecia um vislumbre, um lampejo de revelação, uma sombra por meio de promessas dadas por Deus. Mas agora, o autor, então, afirma, nestes últimos dias, ele falou pelo Filho. E esta é a palavra final, plena e perfeita. Mas na plenitude dos tempos, a palavra eterna se fez carne, encarnou-se. E esta transição do profético ao encarnar-se não é apenas cronológica, mas ela é ontológica na sua essência. O modo, então, de revelação muda de símbolos e tipos para substância e presença. Aquilo que eram sombras vira agora realidade, onde o Verbo, o Filho de Deus, se fez então carne como homem em nosso meio. Observe, irmãos, que em Cristo o Verbo que estava junto a Deus e era Deus, conforme João capítulo 1, verso 1, torna-se então o horizonte último da revelação de Deus. A filosofia então da revelação encontra aqui o seu ponto culminante, enquanto a razão humana busca ascender a Deus por meio de conceitos. O cristianismo, ele anuncia um movimento inverso, em que o Deus transcendente desce até o humano, assumindo sua forma. Assim, meus irmãos, a encarnação é o gesto metafísico supremo da busca pelo mais profundo conceito acerca da revelação de Deus. O infinito, então, tornando-se finito,
sem deixar de ser infinito. E isto, ele entra então no palco da história, da existência de todas as coisas e aceita corpo, aceita limite, aceita fome, sede, aceita tempo e aceita lágrimas. Isto, de fato, irmãos, aponta para a pessoa de Jesus. Contextualizando, irmãos, esse texto que nós lemos, podemos perceber que aqui, neste contexto histórico, os pontos teológicos que nós podemos encontrar em Hebreus, capítulo 1, versos do 1 ao 4, que nós lemos, refletem então um momento de transição entre a antiga e nova aliança no aspecto da revelação de Deus em Cristo. Mas observe que esta revelação divina atinge seu ponto culminante em uma pessoa, na pessoa daquele que veio para cumprir a sua missão, sendo ele mesmo a expressão exata do ser do Deus Todo-Poderoso, do Deus eterno e tão grandioso. Observe, irmãos, que historicamente a epístola ela foi escrita para cristãos de origem judaica, que se converteram ao cristianismo, e eles estavam enfrentando tentações para retroceder às práticas antigas do judaísmo, e eles estavam nesta tentativa eles estavam sendo tentados, porque muitos outros líderes estavam nesta tentativa de fazê-los retroceder diante então destas perseguições e dessas incertezas. O autor aos Hebreus então escreve esta carta para reafirmar a essência da pessoa de Cristo como a revelação final de Deus, e isto trouxe para eles segurança, pontos culminantes, fortes, estacas firmadas em seus corações. Percebam, irmãos, que profetas, anjos, sacerdotes ou sacrifícios que nós podemos ver no Antigo Testamento, por tudo aquilo que Deus então se revelou por aqueles homens e daquelas formas, é nele então, em Jesus, que se cumpre plenamente tudo o que na antiga aliança anunciava-se por modo fragmentado e provisório. Teologicamente, meus irmãos, o texto que abre a carta traz esta declaração cristológica sublime: havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras aos pais, que aos homens antigos, os primeiros, falando pelos profetas, e nos falou nestes últimos dias pelo Filho. Aqui o autor então compõe o outrora, trazendo o seguinte entendimento: que a revelação progressiva e parcial do Antigo Testamento, nestas últimas palavras, nesses últimos dias, a revelação plena e final se apresenta na pessoa do Senhor Jesus Cristo. E esta ênfase recai então na continuidade e no cumprimento daquilo que o Senhor havia já anunciado desde o Gênesis, desde o início de todas as coisas. O mesmo Deus que falou no passado, agora fala de modo definitivo pelo Filho, que é descrito como o herdeiro de todas as coisas, como o Criador do universo, o Criador de todas as coisas, o resplendor da glória divina. Ele exerce então esta expressão exata do ser de Deus, sendo ele o sustentador de todas as coisas, pela palavra e pelo seu grande poder, e assume então a sua posição à destra da majestade de Deus nas alturas. Meus irmãos, estamos falando que somente o Senhor Jesus foi este escolhido, este que veio para trazer a essência do Deus que é transcendente no seu ponto imanente de se relacionar com o seu povo em um plano perfeito de redenção. O Senhor Jesus é o nosso Redentor. Assim, Hebreus capítulo 1, verso do 1 ao 4, é o prólogo teológico que esclarece o tema central de toda a carta. E o tema central da carta é a supremacia absoluta da pessoa de Cristo, na revelação, então, na redenção e na sua glória. O texto, então, situa-se, portanto, no ponto mais alto da teologia cristã, o momento em que a revelação deixa de ser apenas palavras, deixa de ser apenas sombras sobre Deus e se torna a própria presença do Deus em carne. Nada após Cristo pode dizer mais de Deus, nada, nenhum tipo de acessório ou de pessoa ou de revelação por alguém, porque Ele é a própria expressão completa do ser de Deus ou da pessoa de Deus.
Tudo o que os apóstolos disseram é uma exegese do Verbo encarnado que já veio, que está à destra do Pai, que pagou pelas nossas vidas. Esta é uma exposição, irmãos, do ministério que se tornou visível e audível nas palavras de João, na sua primeira carta, no capítulo 1, do 1 ao 3. E assim, meus irmãos, não podemos deixar de considerar que, sendo Ele a expressão exata do ser de Deus, Cristo é esta imagem substancial, a imagem substancial do Pai, não mera representação simbólica, mas o termo em que o grego apresenta-se como character, no Hebreus capítulo 1, verso 3, que nós lemos, indica que o Filho é a expressão perfeita, e nesta expressão perfeita não há nada que nós possamos retocar ou dizer, não, ele é mais ou menos a expressão de Deus, ele é um representante, como muitas religiões aí fora apontam como ele foi um profeta, um iluminado. Não, ele foi a essência de Deus, e esta ontologia cristã, irmãos, portanto, não é uma mera semelhança, mas é a identidade perfeita em essência. Quem ver a mim, vê o Pai, conforme ele mesmo disse em João capítulo 14 e o versículo 9. Ele é o Emanuel, é o Deus conosco. Esta afirmativa, também encontrada na Escritura, desloca toda a concepção filosófica de divindades, outras como distante ou impossível. Aí observe, irmãos, que o ser de Deus em Cristo se mostra categoricamente como comunhão, como presença amorosa, que participa da condição humana, que se relaciona, que encoraja, que intervém e que faz com que os nossos pecados fossem perdoados. A encarnação, ela é assim, irmãos, a união do ser necessário, como um ser contingente, a ponte entre o absoluto e o relativo. E assim, queridos, o seu ministério é esta revelação total de Deus. Ele, Cristo, palavra e ato são uma só coisa. Tudo aquilo que ele fala é poderoso, tudo aquilo que ele fala é vida, tudo que ele fala é a vontade de Deus. Ele não apenas fala de Deus, mas ele é o falar de Deus. É como se Deus estivesse falando em pessoa, na pessoa de Cristo, o próprio Deus revelado, o Deus vivo e verdadeiro. Ele de fato assume esta condição e até a sua morte e ressurreição continua então sendo este ápice desta linguagem sacrificial. No Cristo crucificado e ressuscitado, Deus revela o seu ser com amor redentor e não com mera potência metafísica ou filosofia que se possa entendê-lo. Irmãos, a superioridade da revelação em Cristo não está apenas, irmãos, em um conteúdo, mas em seu modo de ser. A pessoa de Cristo, ele se dá nesta superioridade de revelação, sendo de fato o ser de Deus. A revelação profética, ela era mediada por palavras. Ela era trazida então, sendo a revelação que recebida pelo próprio Deus, assim falava-se ao povo. Mas o Senhor Jesus Cristo, ele é a revelação imediata em pessoa, pela realidade de Deus agora vivenciada e relacionada em carne. A filosofia, ela poderia dizer até aqui que o Logos deixa de ser conceito e torna-se então agora um evento, uma existência. Deus em Cristo como pessoa que viveu em nosso meio. Por isso, irmãos, toda a teologia autêntica e cristocêntrica, ela não especula sobre Deus em abstrato, mas ela contempla o Deus que se deu a conhecer em Jesus, em Cristo. Nele a verdade não é apenas dita, mas é vivida. Não é apenas pensada, mas é revelada. E Cristo é, portanto, o ponto em que a epistemologia, o conhecimento e a ontologia, elas se fundem e buscam agora apresentar, conhecer a verdade em conhecer aquele que de fato é a verdade. Observe, irmãos, comigo, que os versos 1 até a metade do verso 2, Cristo é o clímax desta revelação, quando o texto sagrado diz assim: antigamente, Deus falou por muitas vezes
não foram poucas, por muitas vezes e de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, mas nesses últimos dias ele falou pelo Filho. Vamos até aqui. Olhando então, irmãos, para este clímax da existência e da revelação de Deus em Cristo, Cristo sendo esta posição elevada, elevadíssima, de forma progressiva de Deus, porque nele, irmãos, o Logos eterno se torna o Logos que se relaciona, o Logos encarnatus, assim, teologicamente falando. Em outras palavras, a verdade divina, que antes era comunicada pelas palavras humanas, inspiradas, agora se expressa nesta pessoa do Senhor Jesus. A revelação, queridos, não é apenas mais verbal, ela é pessoal. O Filho não apenas fala de Deus, ele agora é a própria palavra de Deus, tomando agora presença, tomando agora relacionamento. Tudo o que Deus quis dizer, disse no Filho, como ensina Calvino. Cristo é o espelho do qual devemos contemplar Deus, pois fora nele a majestade divina nos aterroriza. E isso, queridos, traz para nós aplicações tão importantes, pois o crente em Cristo Jesus, ele não deve buscar novas revelações ou mediações. A revelação de Deus está na Escritura Sagrada. O que eu preciso saber de Deus está na sua mão e na minha mão, e que é a Bíblia Sagrada. Eu não preciso ir em busca de nenhum outro tipo, outro meio, porque é falso. O meio de encontrarmos Deus é nas Escrituras Sagradas. Somente nela, onde nós vamos encontrar, na pessoa do Filho, aquilo que Deus quis revelar, até onde Ele quis revelar. E meus irmãos, a busca pelo misticismo, a busca por algo mais sublime que possamos encontrar é falso, não nos levará a lugar nenhum, pois Ele de fato é o que nós temos de mais palpável no aspecto do conhecimento acerca do próprio Deus. O coração, a palavra que revela-se então é somente em Cristo, e isto está incluído, irmãos, o culto que nós servimos a Deus, que nós oferecemos a Deus, pois nós não nos encontramos aqui para poder apenas receber da parte de Deus ou sermos espectadores. Não, nós estamos aqui, irmãos, para oferecer a este Deus, na pessoa de Cristo, o nosso culto relacional, o nosso culto racional. Queremos aqui louvar com a nossa boca e com o coração. Precisamos participar deste momento de adoração em comunidade, em relacionamento, em sermos um único corpo. Então, quando eu compreendo isso, eu estou agora, neste momento, envolvido aqui com os irmãos, com algo, o que nós podemos encontrar de mais sublime na existência. É uma reunião em que o Cristo da palavra de Deus é adorado e exaltado, onde Ele se faz presente no nosso meio para receber a nossa adoração a quem nós viemos hoje aqui para oferecer. O culto é isso. A pregação do Evangelho, a pregação da palavra de Deus é algo que precisa ser feito com fidelidade e não como palestras ou como outro tipo de conhecimento mundano qualquer ou humano. Mas precisamos entender, queridos, que o culto, assim como para a pregação, assim como para uma teologia bíblica e bem forjada, ela precisa ter um único foco: expor, glorificar o Cristo das Escrituras Sagradas. Assim, meus irmãos, o que nos motiva a estar aqui precisa ser adoração a Cristo Jesus. O que nós fazemos aqui quando nos reunimos é dizer com o nosso coração que o Senhor Jesus, que é a expressão exata do ser de Deus, Ele é o Senhor desta igreja, Ele é o Senhor das nossas vidas, Ele é o adorado, Ele é o exaltado, Ele é aquele que se coloca como o bom pastor, que nos acolhe, que leva para o seu cuidado, pelo seu zelo, pelo seu amor. E isto, irmãos, nós devemos estar com isto cravado em nossos corações. Não podemos nos esquecer destas verdades, custe o que custar. Ao contrário, queridos, de tantas outras coisas que muitas vezes somos tentados e motivados a nutrir, que nos escraviza, que nos domina, que até atrapalha o nosso crescimento espiritual e parece que cega-nos de forma tão clara. Há tantas outras coisas na vida, irmãos, que nós precisamos estar atentos para que essas outras coisas não venham a ofuscar, a embotar a nossa visão quanto à pessoa de Cristo e aquilo que nós devemos buscar a cada dia.
A paixão dominante, entre aspas, a paixão dominante por um esporte pode ser um problema. Nada contra o esporte, mas a paixão dominante sim, é um problema. Jogos eletrônicos é outro problema. As betes da vida, outro problema. A tentação da pornografia, outro problema muito sério. Tudo pelo prazer e pelo lazer, pelo conforto, pode ser um grande problema na nossa vida. E estas coisas, irmãos, entram com sutilidade na nossa vida. Ocupam o nosso tempo de uma forma que é uma coisa fora do comum. E nós temos tempo para tudo isso aqui, mas não temos tempo para ancorar o nosso coração em uma leitura bíblica diária, em uma vida devocional a Deus, em uma vida de oração, em uma busca por um relacionamento com Jesus Cristo, que é o Deus encarnado. Este é o grande problema. E nós estamos aqui, irmãos, diante destas verdades, não apenas no campo do intelecto. Não, essas palavras, elas precisam tomar forma na nossa vida. Precisamos olhar, irmãos, para a Escritura e dizer o quanto eu tenho me relacionado com Jesus Cristo. Porque da outra forma, ele é apenas um amuleto religioso que eu venho aqui somente para botar a minha roupa melhor que eu tenho, meu perfumezinho bacana, venho, encontro os meus irmãos e amigos e está tudo bem. E parece que a preocupação quanto ao relacionamento com Cristo ficou de lado. Observe, meus irmãos, que estamos diante de verdades muito sérias. Devemos, de fato, autoavaliar, queridos, a nossa cosmovisão, ou seja, a nossa visão de mundo. Onde é que eu me encontro neste mundo em que o Senhor fez, em que o Senhor teve o cuidado de resgatar a minha vida, que tirou-me de uma caminhada para a perdição eterna e agora me promoveu a ser co-herdeiro com quem? Com aquele que é a expressão exata do ser dele mesmo, o Senhor Jesus. Deve me levar a esta compreensão, a rever a minha cosmovisão de como nós temos sido discípulos de Cristo. Se verdadeiros discípulos, se verdadeiramente seguidores, se nós somos de fato súditos de Jesus Cristo. Se de fato, irmãos, nós temos considerado o Senhor Jesus como o Senhor das nossas vidas de verdade, ou se Ele é apenas este acessório para nos servir nos nossos desejos e planos terrenos, que por sinal vão ficar todos aqui. Por mais luta que nós venhamos a imprimir em conseguir alguma coisa, em conquistar coisas, tudo vai passar, irmãos. Mas aquilo que nós construímos de valores eternos permanece. Porque um dia nós vamos partir daqui. Um dia nós vamos dar tchau para esta realidade aqui. E quando isso acontecer, nada será levado, nada. Agora, o que é que pode ser levado por nós? Se nós, enquanto vida aqui, tivermos andado com Jesus. Nós andamos com Jesus? Nós andamos com Ele verdadeiramente? Isto é para todos, irmãos, não é para mim também. Não é porque eu estou pregando, não. Eu sou o primeiro da relação. Você tem feito de acordo o nosso relacionamento com Deus? Hoje, meus irmãos, aqui nós estamos diante de um convite. Um convite que está no Salmo 95, os versos 7 e verso 8. Anote este verso, esses dois versos. Salmo 95, versos 7 e 8. Pois Ele é o nosso Deus, e nós somos o povo do seu pastoreio, porque Ele é o nosso pastor. O rebanho que Ele conduz. Hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração. Amados irmãos, este é o convite para mim e para você. Este é o convite para mim e para você. Finalzinho do versículo 2 de Hebreus. Cristo é o agente e o fim da criação. Nele reside todas as coisas. Percebam, no finalzinho do verso diz: e pelo qual também fez o universo. Observe, irmãos, o texto afirma que Deus deu ao Filho a condição de herdeiro de todas as coisas.
e por meio do que fez então o universo. Isto significa, queridos, que Cristo é a razão formal e final da existência. Tudo vem dele, tudo converge para ele. O cosmo, ou seja, a existência, tudo que nós conhecemos e aquilo que nós não conhecemos, tudo tem um centro pessoal, não impessoal. A criação não é um acidente cósmico, mas um ato relacional e teológico. E na teleologia aponta-se então como algo que há uma finalidade, há um propósito e um objetivo da parte de Deus. Então ele surge, este verbo eterno, e controla no mesmo verbo o seu destino final, em que tudo foi feito para a glória dele, mas foi feito com finalidade, foi feito com propósito, foi feito com objetivo. E meus irmãos, a palavra de Deus então afirma que todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Tudo foi criado por meio dele e para ele, conforme João 1,3. Aqui então está, irmãos, o mistério sublime da realidade, da existência. Cristo é simultaneamente o princípio eficiente e o fim último de toda a existência. Ele é o agente da criação, porque o Pai, por meio do Espírito, cria todas as coisas através do Filho, e é o Filho o fim da criação, porque tudo converge para a sua glória na sua soberania. Abraham Kuyper, ele então cita dentro deste assunto que a encarnação é o ponto em que o Deus infinito toca a criação de modo pessoal e histórico. A revelação atinge aqui o seu ponto máximo, pois o próprio Deus fala por meio de sua existência entre os homens. Pois, irmãos, Cristo, ele é o alfa, que é a primeira letra do alfabeto hebraico, por quem todas as coisas foram feitas. E ele é o ômega, aliás, do alfabeto grego, para que todas as coisas subsistam, e fora dele o universo é um fragmento vazio. Nele, portanto, então tudo se integra em uma unidade viva. Bavinck então diz que em Cristo o cosmo encontra não apenas o seu início, mas também a razão de ser. Todas as coisas têm como razão de ser a pessoa de Cristo. Assim, meus irmãos, a fé reformada, ela confessa de forma muito clara aquilo que está em Romanos capítulo 11 e o verso 36. A criação, ela é cristológica. A redenção também é cristológica. A história de todas as coisas também é cristológica, pois dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. O versículo 3, irmãos. O Filho que é o resplendor da glória de Deus. O Filho que é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser. Até aqui. Percebam, irmãos, que o autor então usa a impressão perfeita da substância divina. O que é que pode se dizer além dessas palavras acerca de Cristo? O que é que nós poderíamos, irmãos, dizer além disto? Que o Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser. Eu mesmo fico procurando aqui algo que pudéssemos acrescentar aqui. Não há nada. Aquilo que o autor adjetiva a pessoa de Cristo como sendo estas características, o que é que nós podemos aumentar? Talvez, vamos colocar aqui um sinônimo aqui para... Não há. Ele já disse aqui tudo acerca da importância do Filho. O autor usa então esta expressão, irmãos, perfeita, irretocável, completa, nessa substância divina, em que Cristo, então, ele não é um reflexo inferior, mas ele é a própria majestade, ele é a própria essência de Deus vivo,
Ele é o Deus então visível do Deus invisível. Ele é a visão do Deus visível de um Deus invisível. Nele, queridos, o transcendente se torna imanente sem deixar de ser eterno. A reforma protestante, então, ela rompeu com qualquer dualismo entre Deus oculto e o Deus revelado. Não tem mais isso. Não há nada oculto. O que está revelado é aquilo que Deus se permitiu a revelar. Então, tal como a filosofia natural, a parte da teologia escolástica, então, sustentavam, a reforma então quebra, em que Cristo, a revelação não é diferente da essência. Deus não apenas fala de si, mas se dá a si mesmo a conhecer. Bavinck, mais uma vez, nisto diz que em Cristo a revelação é idêntica ao próprio conteúdo revelado, ou seja, Ele é Deus. Isto significa, irmãos, que a encarnação não é um mero evento pedagógico, mas é o próprio ser de Deus em ato histórico. Há implicações espirituais, irmãos, profundas para nós nesta noite quanto a este ponto. Pois Cristo, Ele é a medida do verdadeiro culto. É Cristo. O culto cristão, queridos, não é uma busca pelo divino invisível, mas é a resposta à revelação visível de Deus na pessoa de Jesus Cristo. Portanto, queridos, toda liturgia deve ser cristocêntrica. Tudo que fazemos para Deus é visando agradar a Ele, agradar a Cristo. Aquilo que cantamos, aquilo que expressamos com o nosso coração, deve ter esta única, vamos chamar de preocupação, esse cuidado de agradar a Ele. Pois, quando assim entendemos, queridos, o Filho sendo esta exata expressão do Pai, é Ele presente em nosso meio, com todo o seu poder e majestade. Quando olhamos então para Cristo, assumindo então uma norma de toda a teologia, podemos entender, irmãos, que nenhum conceito de Deus é legítimo se não se conforma, ou se não está de acordo com o rosto de Cristo. Ele é, de fato, irmãos, a hermenêutica última da divindade. O que eu quero saber acerca de Deus, em Cristo nós encontraremos. Cristo, então, irmãos, é o modelo de toda a humanidade. Ao expressar plenamente o ser de Deus, Cristo revela também o que o homem deve ser. O homem deve ser a imagem restaurada do Senhor, a imagem de Deus, a comunhão perfeita com o Pai. Cristo é o fim, então, da busca filosófica pelo ser. Pois a metafísica, irmãos, encontra repouso, que é aquilo que nós podemos encontrar de mais profundo, é a metafísica. Então, encontra repouso não em uma abstração, mas em uma única pessoa, o ser verdadeiro, que é comunhão revelada na pessoa de Cristo, do Deus Todo-Poderoso. Observe comigo, irmãos, que o restante do verso 3 e o versículo 4, nós podemos então ir para os momentos de conclusão da exposição, quando diz então: sustentando todas as coisas pela sua palavra poderosa, depois de ter feito a purificação dos pecados, ele assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou o mais excelente nome do que eles. Amados irmãos, Ele sustenta todas as coisas pela sua palavra e pelo seu poder. Ele purifica pecados e Ele depois se assenta à direita da majestade nas alturas. Aqui, meus irmãos, se une o ser metafísico com o ato redentor. Ou seja, aqui encontra-se então o convergir de todas as coisas na pessoa dele, no cumprimento da sua missão. É um Deus que cria, é o Deus que salva, é o Deus que faz, que realiza, que assume a responsabilidade. Na cruz, então, o Logos sustenta o mundo no encontro da vontade de Deus ali revelada, enquanto morre pelo próprio mundo. Michael Horton disse o seguinte: Deus não apenas fala por meio de Cristo, mas Ele age, Ele salva, Ele se dá. A revelação é um ato redentivo.
Na visão reformada, então, queridos, o universo não subsiste por leis autônomas, mas pela presença ativa e constante da pessoa de Cristo. Ele é o Logos que restaura e conserva o ser. A criação, irmãos, não é um relógio deixado a funcionar sozinho. É uma realidade continuamente dependente da vontade do Verbo. E nisto, queridos, Lucas, escrevendo Atos, no capítulo 17, verso 28, diz: nele vivemos, nele nos movemos e existimos. Nada está fora do seu domínio. Nada. A sua vida não está solta. Os acontecimentos, eles não estão perdidos. A pessoa de Cristo, o Deus que se fez carne, Ele é o Deus sustentador de todas as coisas. Conhece profundamente cada detalhe do nosso pensamento, do nosso ser, da nossa vida, daquilo que fazemos, daquilo que não fazemos, do que pensamos, do que imaginamos. Nada está fora do seu domínio, porque é Ele quem sustenta todas as coisas. E nesse sustentar, Ele é aquele que conhece profundamente todas as coisas. Filosoficamente, queridos, significa que Cristo é o fundamento ontológico da existência. Ou seja, sem Ele, o ser retornará ao nada. Ao nada. A continuidade, então, do cosmos é a expressão da fidelidade divina. O poder sustentador de Cristo é o fio invisível que impede o caos existencial. Ou seja, o mundo ainda é mundo porque Ele é quem sustenta. E Ele também é o eixo visível da redenção. Neste mundo mal que nós vivemos, Ele é o Redentor para salvar aqueles os quais o Deus Pai entregou para Ele. E assim, meus irmãos, a teologia reformada, ela encontra aí um hino maior, quando se conclui: o Cristo que sustenta é o Cristo que redime. O poder criador é o mesmo poder salvador em meio à decadência do pecado. E o Deus que governa o universo é o mesmo que habita o coração dos que creem. Hebreus capítulo 1, verso 4, que nós lemos, irmãos, declara que Cristo, após cumprir a obra da redenção, ou seja, após ser levado à cruz, após morrer lá, após ser sepultado e depois de sua ressurreição, depois de passar 40 dias no meio do seu povo, dando instruções e ensinamentos, Ele então é assunto aos céus e é exaltado como Senhor do universo acima de tudo e de todos. Em sua humanidade, meus irmãos, Jesus foi glorificado. O nome e a sua autoridade, que por natureza divina sempre lhe pertenceram, Deus assim o pôs acima de tudo e de todas as coisas. Ele é o superior dos anjos, não apenas em poder, mas em natureza, em dignidade e função redentora. O Senhor Jesus, irmãos, é este bom pastor que nos acolhe, que pagou preço por nós, preço com a sua própria vida. O Deus encarnado morreu na cruz. O Deus que morreu, o Deus que ressuscitou, o Deus que pagou por nós, o Deus que nos redimiu, o Deus que transformou nossas vidas, a vida do seu povo, e que prometeu voltar para buscar o seu povo. É o solus Christus, é o somente a Cristo, somente a Ele a glória eternamente, a Ele toda adoração, a Ele o nosso louvor, a nossa devoção, a Ele as nossas renúncias, a Ele o que eu preciso deixar para trás, a Ele a vontade dEle superior à minha vontade, a Ele
tudo aquilo que eu possa ser ou fazer, e não a outro ser qualquer. E meus irmãos, quando nós compreendemos, amados, tudo isso, olhamos para a ceia do Senhor, este memorial em que Ele se faz presente, olhamos para o momento do louvor, em que Ele mesmo vem e canta com a igreja, em que esse mesmo Senhor, Ele está ativo na vida da igreja, que se agrada quando o povo está louvando a Ele, crendo no coração, como a resposta a uma fé que Ele mesmo derramou nas nossas vidas. Amados irmãos, tudo isso precisa ter um peso de importância muito importante para nós. A ceia do Senhor, por exemplo, não é apenas um acontecimento, não é apenas um ritual pelo ritual, mas é nos aproximarmos da mesa para com Ele fazermos parte. Nós ali comemos da sua carne, bebemos do seu sangue, espiritualmente falando, em que nós somos incluídos neste grande mistério, em que nós somos incluídos neste poder soberano, conhecedor de todas as coisas, em que um dia bradou no nosso coração e nos atraiu para Ele com braços de amor, para dizer: vocês são meu povo, vocês é uma nação santa, um povo escolhido, propriedade exclusiva minha, vocês são meninas dos meus olhos. Como é que eu respondo ao Senhor quanto a isso? O Cristo, irmãos, que se humilhou, é o mesmo que reina, é o mesmo merecedor de exaltação, é o testemunho cósmico de que a redenção ela foi de fato consumada, com um objetivo único, de ter o seu nome exaltado e glorificado, enquanto nos salva da nossa perdição eterna. Para concluir, meus irmãos, a fé reformada, então, queridos, e eu utilizo esta expressão porque nós estamos no mês da reforma, e exatamente como fruto de um legado da reforma protestante, que aconteceu em 1517, com todos os seus derramamentos de desdobramentos benéficos para a nossa fé hoje, por exemplo, como o desvendar da obscuridade da Escritura para a clareza do texto em que nós temos acesso. Nós devemos entender, queridos, que esta fé que está firmada na verdade da palavra, que foi tirada da mão apenas de alguns, para ser traduzida para a nossa língua materna, para termos acesso à revelação de Deus que foi escrita no livro que nós carregamos. Nós devemos entender, queridos, que esta fé, ela rejeita qualquer mediador moderno. Outro profeta mais para frente, autônomos, gurus, experiências místicas. Para nós, irmãos, é bastante Cristo Jesus revelado na sua palavra. Precisamos entender também, queridos, que tudo o que não o glorifica distorce o evangelho. Tudo aquilo que não glorifica a Deus e busca então ser introduzido dentro do evangelho é maldição. Pois a palavra de Deus é simples, o evangelho é simples. A mensagem, ela é transformadora. Não cabe acréscimos, não cabe retirarmos partes e adequarmos ao nosso próprio desejo. Não é um self-service de doutrina bíblica. Não, a palavra de Deus, ela está completinha para nos abençoar, para nos ensinar, para nos instruir, para nos encorajar e nos capacitar e termos fé em Cristo para poder termos a nossa vida conduzida àquilo que a sua vontade estabelece nela. Amados, devemos cultivar, irmãos, uma vida devocional centrada na pessoa de Cristo. E para isto não tem outro caminho. Precisamos ler as Escrituras Sagradas. Alguém pode não concordar, mas eu acho extremamente propícia a expressão do pastor Jonas Madureira num vídeo que ele foi colocado na internet,
que mesmo que seja da força do ódio, nós precisamos ler a palavra de Deus e parar de usar chavões. Aquilo que alguém um dia disse, nós tomamos como algo que pronto, é aquilo ali, e a gente se agarra com aquilo. Não, irmãos, vamos para a Escritura, vamos aprender o OICA, o método de estudo bíblico que nós oferecemos aqui para a gente aprender. Quando nós aprendemos então a observar um texto, a fazer a interpretação correta com base na observação, fazer as correlações que a própria palavra de Deus nos ensina e conseguimos tirar as aplicações para as nossas vidas, nossa leitura bíblica ela muda completamente de ser algo frio para ser algo vivo que transforma a nossa vida. Precisamos, irmãos, confiar no Cristo que sustenta todas as coisas. Porque se nós cremos, irmãos, naquilo que foi pregado hoje aqui e naquilo que está escrito aqui, principalmente na palavra, de que Ele é o grande benfeitor de todas as coisas, que nada do que existe sem Ele não teria acontecido, que Ele é a expressão exata do ser de Deus, eu preciso confiar em quem além de Cristo? Quem é merecedor de confiança além da pessoa de Jesus? Precisamos, irmãos, confiar nele, no sustentador de todas as coisas, inclusive nas nossas dores e nas nossas incertezas. A fé, então, meus irmãos, nos ensina a viver sob o senhorio providencial de Cristo. Se Ele é o nosso Senhor, cabe-nos nos submeter a esse Senhor. E Ele, no seu senhorio de amor, mas de juízo, está sobre todos. E aqueles que se submetem e compreendem o seu chamado, porque a própria palavra de Deus diz que as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Se nós somos ovelhas, vamos ouvir a voz do Senhor. Quando Ele fala para nós, nós vamos entender que Ele está falando conosco. Precisamos, irmãos, abandonar, queridos, qualquer dependência de performance espiritual para se sentir aceito por Deus. Precisamos, irmãos, descansar na obra consumada do Cordeiro, a obra do Calvário. Submeter, irmãos, a nossa vida a uma comunidade, à autoridade de Cristo, a sua palavra, toda estrutura eclesiástica, ela deve servir ao governo do Rei exaltado, Jesus, todos nós. Então, somente, irmãos, Cristo é suficiente, solos Cristos para todo sempre. Amém? Fiquemos de pé e vamos orar ao Senhor.